Bem-vindos ao curso de Desenvolvimento Mediúnico e Paranormal. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como vai funcionar o curso, qual é o método de ensino, os objetivos e tudo mais. Para quem não me conhece, meu nome é Fabiano Zambelli, eu já sou instrutor desse tipo de curso, dessas aulas de desenvolvimento mediúnico e paranormal desde o final dos anos 90, 1998, 99, e de lá para cá a gente tem desenvolvido bastante técnicas. Eu parei de dar esses cursos presencialmente em 2020, 2019, na verdade, quando comecei a me dedicar a outros tipos de pesquisa. E só que tem muito material, tem muita coisa que eu não quero que fique perdido. Foi feito por muitas pessoas, muitos grupos, e eu acho que isso deve estar disponível para que todo mundo possa replicar, buscar esse conhecimento, formar seus próprios grupos e ter esse nível de aprendizado passado adiante. Mas então eu vou explicar para vocês agora tudo como que funciona. Só que antes eu peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e comentem o que vocês acharam da aula, deixando suas dúvidas, para que eu possa também melhorar as gravações. Eu já aviso que eu estou fazendo de uma forma até meio amadora, não tenho equipamento muito bom, não tenho nada, mas vou fazendo essas gravações na medida do possível. Pretendo agora gravar todas essas sequências de aula, já faz muito tempo que era previsto, mas agora, 2024, eu pretendo gravar tudo o mais rápido possível, deixar tudo disponível para vocês. Mas eu vou compartilhar agora a tela do computador e vamos acompanhar passo a passo de como isso deve ser. Bem, bom, o que é e como funciona esse curso? Vocês podem montar ele como um curso, como uma escola, de várias maneiras. Mas, então, a escola é uma organização particular, ela é não religiosa, que desenvolve a pesquisa, o treinamento, o desenvolvimento de métodos para uso consciente das faculdades mediúnicas e paranormais. Então, nós vamos usar isso como meio de investigar, conhecer tanto os nossos potenciais internos quanto as realidades possíveis de ser detectadas. Então, ela é fundamental que seja isso. É fundamental que ela seja livre, que ela não tenha vínculo com nenhuma doutrina, pois se nós estudarmos alguma coisa limitados a uma doutrina, nós não vamos saber toda a verdade. E o objetivo dela é desenvolver tanto a nossa técnica, a nossa mediunidade e paranormalidade, para que nós podemos buscar a verdade de tudo, do que tem por trás das religiões, do que tem por trás dos fenômenos, do que tem por trás da nossa vida, do que a gente sente, do que a gente vive. Então, ela vai se destinar a esclarecer sobre os fenômenos que ocorrem com todas as pessoas que preveem coisas, que sonham, que têm aquelas intuições, todas essas pessoas, a gente quer descobrir e entender o que está por trás disso, o que acontece. Quando nós temos uma sensação ruim de algum lugar, o objetivo não é ter a sensação e nos isolarmos, é ter a sensação e ter o desenvolvimento e a capacidade de se perguntar e obter respostas do porquê eu tenho, por que eu estou me afastando, o que está provocando essa sensação? É a outra pessoa, é o lugar, ou é algo que não quer que eu me aproxime, que não quer que eu mude, que não quer que desenvolva, tanto algum aspecto interno quanto externo? Então, esse é um dos motivos pelo qual nós temos que nos desenvolvermos. Então, desenvolver a pesquisa, o treinamento e o desenvolvimento de métodos para uso consciente das faculdades mediúnicas e paranormais, como meio de investigar e conhecer tanto os nossos potenciais internos quanto as realidades possíveis de serem detectadas. Isso aí tira aquela questão do eu vou praticar algo mediúnico, mas eu não sei o que é, eu só sei que eu estou fazendo porque dizem que é certo. Não. É a gente ter a consciência do que está fazendo, a consciência do que está vivendo e a consciência do que precisa ser feito. Nós vamos experimentar e acabar perdendo os medos das experiências e fenômenos através do conhecimento. Pois às vezes a gente vê alguma coisa e tem medo, mas se a gente conhecer o que está por trás, o que realmente é, eu vou perder o medo disso. E nós temos muitos medos que nos afastam do crescimento, do desenvolvimento, e não só aqui a nível espiritual, mediúnico, mas da própria vida. Às vezes eu tenho medo de falar em público e eu deixo e eu perco uma
um potencial, alguma coisa, uma oportunidade de vida por ter esse medo. Então nós temos que perder o medo, saber o que está por trás e perder os medos. Isso vai fazer com que nós ficamos fortes e possamos crescer, né? Então, o resultado de toda essa nossa educação que a gente tem hoje, ela é voltada para isso. A gente cresce, estuda e aprende que nós temos que ter uma boa profissão, uma boa família, e com isso nós seremos felizes, ganhar dinheiro. E a gente às vezes tem tudo isso e não é. Por quê? Porque a gente se afasta daquilo que é a nossa sensibilidade, às vezes a própria profissão que a gente escolheu, tudo é contrário ao nosso ser interior. E na verdade o que a gente tem que buscar aqui é o nosso desenvolvimento interior. Isso que vai nos trazer, eu não digo felicidade, eu não vou mentir para vocês. Conhecer não traz felicidade, conhecer não traz conforto, conhecer não traz alegria. Conhecer faz com que a gente tenha que se mexer, nos traz desconforto. Conhecer o que a gente está vivendo, os nossos problemas, traz desconforto. E a gente conhecendo, a gente vai buscar superar. Quando a gente supera, sim, nos traz uma satisfação, uma alegria, nos traz mais força. Mas não se enganem, logo terão outros obstáculos, outras coisas para a gente conhecer, superar. As nossas aulas, elas vão ter sempre uma parte teórica e prática. Teoria, sim, nós precisamos ter uma teoria, nós precisamos criar uma linguagem comum e entender o que nós vamos fazer. Porém, a teoria vai ser só uma possibilidade. A prática, o experimentar é que nos traz conhecimento. Nós não vamos saber como é um espírito sem conseguir de alguma forma, com alguma faculdade mediúnica, senti-lo, percebê-lo, entender. Sem sentir, perceber, a gente não conhece. Então a prática é fundamental. A teoria, vocês podem, eu cito um exemplo bem prático da vida. Nós podemos ler 300 páginas sobre o sabor de uma maçã, os tipos de maçã, e nós podemos ser teóricos magníficos, assim, saber descrever tudo. Só que até vocês vão colocarem a maçã na boca, morder e sentir na própria boca o sabor dela, vocês não vão conhecer de fato o que é o sabor de uma maçã. Isso vale para tudo na vida. Então a prática ela é fundamental, o desenvolvimento mediúnico ele é fundamental. E sem a prática e a dedicação e muito exercício, vocês não vão desenvolver as faculdades de vocês não vão ampliar, vocês não vão ter mais domínio e mais profundidade do que vão estudar. É como exercício físico. Se vocês querem ser uma maratonista, vocês vão ter que praticar muito, correr muito, melhorar muito. A mediunidade é igual. E o treinamento não é só no dia da aula ou numa sessão espírita, ela é 24 horas por dia. Vocês podem fazer esses exercícios o tempo todo. Vocês vão ver como isso é muito bacana. Bem, qual é que são os objetivos desse nível inicial, dessa parte inicial do curso? E na verdade a parte inicial ela vai se aprofundando depois, mas as perguntas vão ser sempre as mesmas, certo? Porque depois que vocês ampliarem a mediunidade, ampliarem a sensibilidade, ampliarem, desenvolver a paranormalidade, vocês vão começar a ver que as mesmas perguntas terão respostas muito diferentes. Então, mas vamos partir para o princípio. Então, os objetivos, esse é o primeiro objetivo, é um dos mais importantes. Inclusive, em muitas aulas eu vou colocar uma menção a isso, tá? Para as pessoas virem e assistir. E talvez faça um videozinho curto com esse objetivo para poder vincular as pessoas sempre. Que o nosso objetivo inicial é criar uma linguagem comum, conceitos para entendimento futuro. O que isso significa? Nós vamos criar muitos conceitos, por exemplo, o que é espírito, o que é chakra, o que são os corpos, os nomes deles. Porém, isso não quer dizer que esses conceitos são universais. Como assim? Se vocês pegarem um livro, ele vai descrever o que é espírito, vai ser de uma forma. Se vocês forem num determinado grupo e a pessoa falar espírito, vai ser outra. No mundo de desenvolvimento espiritual, nos grupos, não existe uma linguagem comum. Como as pessoas, na sua maioria, ainda não experimentaram, e nós mesmos estamos longe, como seres humanos, de ter um entendimento desse universo, de tudo, nós não temos um entendimento, conceito universal do que são essas coisas. Muitos grupos diferentes escrevem de forma diferente e entendem de forma diferente. Aliás, em muitos grupos,
Quando a pessoa que está dirigindo fala, o espírito, a alma, um ser, o corpo astral, o corpo mental, essa pessoa fala e muitas vezes as pessoas que estão ouvindo entendem de forma diferente. Então, o nosso objetivo vai ser criar uma linguagem comum. Então, vão ter explicações com um objetivo muito simples. Num exercício que vocês fizerem, num comando que for dado, sempre que isso acontecer, as pessoas que ouvirem aquela palavra vão ter o entendimento do que a pessoa que está falando quer dizer. Então, dentro desse curso, para que a gente possa se entender, nós temos que ter uma uniformidade de conhecimento. Então, sim, quando vocês forem ler um livro, vocês têm que ampliar e tentar entender o que o autor está querendo falar com aquelas palavras, pois não existe um conceito universal que todas as pessoas vão ter o mesmo entendimento. Então, isso tem que ficar muito claro para todo mundo. Nós vamos ter como objetivo também reconhecer e aprimorar as sensibilidades e capacidades pré-existentes. Com os exercícios, vocês vão perceber aquilo que vocês sentem com mais facilidade, aquilo que vocês percebem, quais são as faculdades que vocês já têm pré-desenvolvidas ou já uma abertura maior. Pois assim vocês vão poder treinar e ampliar mais essas faculdades e usar elas. Tá? Então, nós vamos criar e desenvolver as faculdades não reconhecidas também e fortalecer as existentes. Então, esse é um método. Vocês vão ter que saber que quando vocês tiverem que usar determinada faculdade, vocês vão fazer exercícios para criar elas. E muitas vezes a gente cria sim, só que vocês vão aprender com o tempo que é preciso dedicação, esforço para criar e abrir faculdades, chakras que estão bloqueados e faculdades mediúnicas que vocês não têm. Mas é possível criar, e se cria sim. Quebrar conceitos existentes, religiosos, culturais, de certo e errado. Como eu falei, a gente já tem uma educação, tanto em família quanto a educação formal, que ela cria conceitos na gente. E muitas vezes a gente aprende, temos que casar, seremos felizes, temos uma família e a gente não é. Temos que ter determinada profissão, determinada aprendizagem, isso vai nos satisfazer e não satisfaz. Por que isso? O que está por trás desses conceitos que eles impregnam na gente e que, na verdade, o que é e o que não é verdade. Então, nós temos que estar abertos e, provavelmente, para podermos ser livres e aprender de verdade, nós vamos ter que quebrar esses preconceitos que tem na gente. E acreditem, isso não é fácil. Nós vamos ter muito medo em relação ao que nós vamos ver, pois nós vamos entender que devemos fazer alguma coisa, mas nós aprendemos que isso é errado. Eu não estou falando em nada que não seja natural, nada que seja contrário aos nossos desenvolvimentos ou que nos causam problemas, assim. Não existe certo e errado, mas existe aquilo que convém e não convém. Existem coisas que, apesar de nós não chamarmos de errado, vão nos trazer problemas a nós e a outros. Então, isso não convém. Então, existem coisas, sim, que nos levam para o crescimento e existem coisas que nos levam para a destruição, o que podem ser associados ao certo e errado, bem ou mal, de certa forma. Então, nós precisamos entender isso, sim. Só que nem tudo que a gente acredita que é benéfico pode ser. E nem tudo que a gente acredita que é certo, às vezes é realmente certo. Então, cada caso é um caso. Então, quebrar esses preconceitos é muito difícil. Podem ter certeza disso. Tá? Bom, seguindo em frente, nós temos como objetivo aprender a ver a partir de um ponto de vista do que se estuda, sem fazer uma análise a partir das suas necessidades ou da sua vida. Isso é muito importante porque às vezes quando nós formos estudar alguém, alguma situação, nós não podemos estudá-las baseadas no nosso conhecimento, no que nós somos. E nós não podemos entender uma situação mediante aquilo que a gente é, aquilo que a gente faria. A gente precisa olhar para aquele ponto de vista como ele é, sobre a ótica dos personagens que atuaram nele, que tinha uma ótica diferente. Então, esse desprendimento é muito necessário. Então, nós vamos ter que aprender a fazer isso também nessa parte inicial. Nós vamos reconhecer nossas qualidades e pontos fracos, tanto a nível de sensibilidade, a nível espiritual, quanto a nível de vida, a nível de conceitos, aquilo que eu sou bom, aquilo que eu não sou, aquilo que eu preciso melhorar, aquilo que eu posso fortalecer, aquilo que eu preciso anular em mim porque é um problema, e aquilo que eu preciso fortificar.
Então faz parte dessa parte inicial do desenvolvimento. Ela não é só espiritual, certo? Ela é pessoal também. Nós vamos ter um paradoxo nisso, tá? Aliás, nós vamos ter muitos paradoxos nesse curso. Um deles, por exemplo, é o seguinte: eu só vou conseguir me desenvolver subindo um degrau por vez. Eu não vou chegar ao nível do desenvolvimento do quarto degrau se eu não passei pelo primeiro, segundo, terceiro. Eu preciso dos pré-requisitos, eu preciso ter a base para construir algo superior. Eu não vou conseguir chegar de cara a desenvolver uma coisa muito forte se eu não tenho a base, se eu não tenho o que me sustenta. Então, é um passo por passo. Mas, ao mesmo tempo, eu posso, numa única vida, resolver diversas vidas. Que é o que fala também, em certo ponto, taoísmo, budismo. Eu vou atingir o estado búdico. Eu conseguiria, numa vida, alcançar essa evolução. Não é fácil. O próprio Buda, quando recebeu e dizia, eu não consigo transmitir, e o que ele recebeu lá de forma simplificada é o seguinte: se você conseguir transformar e fazer com que uma única pessoa alcance o estado búdico, a evolução, você já fez mais do que o necessário. Então, para vocês verem que não é uma coisa fácil e simples, às vezes nós precisamos de diversas vidas. Mas se a gente usar de forma consciente, a gente pode resolver o problema de muitas vidas em uma só. Contradiz aquele passo que eu tenho que ir um passinho por vez. Eu tenho que ir um passinho por vez, mas uma vez desenvolvendo isso, eu posso resolver muito em pouco tempo. Vocês vão ver outros paradoxos também, né? Porque assim, nós vamos falar isso é isso, nesse aspecto. Porém, em outra situação, em outra coisa, isso não é mais isso, é outra coisa. É uma coisa muito confusa e muito louca que a gente só vivenciando, só experimentando e só chegando na hora que vocês vão entender. Então, experimentar diferentes realidades a fim de sair da passividade e se tornar agente ativo no processo de desenvolvimento. Vocês querem ser coadjuvantes da vida ou atores da própria vida? Vocês querem poder entender o que está acontecendo e dizer, opa, eu não quero mais responder assim. Eu estou no trânsito e sempre que alguém me buzina eu xingo e brigo. Por quê? Porque eu respondo a estímulos. Mas se eu estiver ligado, percebido, quando eu sentir aquilo, eu vou dizer, opa, isso não, eu sou um cara calmo, isso não faz parte de mim. Eu vou parar de responder e agir diferente. E conforme vocês agem diferente diante do marido, diante da esposa, diante dos filhos, diante dos amigos, diante da família, vocês vão ter reações diferentes. E muitas coisas que acontecem com vocês, muitos problemas, eles vão deixar de acontecer porque vocês se tornaram diferentes. Mas para vocês se tornarem diferentes e agirem diferentes, vocês vão ter que entender as realidades, perceber e conseguir ter essa percepção do que fazer. Esse desenvolvimento tem a ver com isso também. É muito além da espiritualidade e da paranormalidade. E o principal de tudo, vocês vão ter que criar as próprias verdades a partir das suas experiências. Tudo que for ensinado aqui ou em qualquer lugar, de qualquer curso, é uma possibilidade. Quando vocês experimentarem, viverem, sentirem e souberem o que é, vocês vão criar as próprias verdades, as próprias realidades de vocês. E quando vocês atingirem isso, quando vocês conseguirem experimentar e conhecer uma verdade, não vai ser uma pessoa chegando que aquilo e dizer para vocês isso é ou não é, que ela vai convencer vocês ou fazer vocês mudar de ideia. Para que vocês possam mudar o que vocês percebem, deixa de ser uma crença e passa a ser uma verdade, é preciso que essa outra pessoa consiga fazer vocês experimentarem e perceberem algo diferente para que vocês mudem o entendimento. Isso é muito mais profundo do que simplesmente uma discussão ou alguma coisa assim. Quando vocês tiverem as próprias verdades, vocês não vão estar assim facilmente sendo volúveis a qualquer pessoa que venha apresentar qualquer teoria, mesmo que vocês achem interessante, que vocês entendam a lógica e gostem, vocês vão aprender a tentar buscar a verdade e experimentar. Se vocês não experimentar, vocês não vão mais seguir cegamente as pessoas, vocês vão deixar de ser marionetes na mão da sociedade, da política, das religiões e de tudo mais. Vocês vão buscar as verdades por trás. Então, esses são os principais objetivos do curso. Vocês vão ver que eu vou gravar as aulas. Primeira aula, se vocês forem montar esse curso pessoalmente,
vocês vão ter uma aula. Mas para não ficar grandes os vídeos, eu vou dividir essas aulas em vários vídeos. Então a aula 1 vai ter a parte 1, a parte 2, a parte 3, a parte dos exercícios. Então serão, para não ficar muito cansativo para vocês também. Então, a partir de agora eu vou gravar já a primeira aula, e que serão em vários vídeos, para que vocês possam começar a entender, experimentar e ter uma ideia do roteiro. Vai ser criado também um site, nesse site eu vou botar inclusive o roteiro completo. Só peço um pouco de paciência que, como eu faço tudo sozinho, não é do dia para a noite, mas em seguida já vai ter também, tá? Então, daqui umas semanas, provavelmente o site já vai estar no ar. Espero que vocês gostem. Deixem ali nos comentários o que vocês acharam, se ficou alguma dúvida, para que eu possa responder, ou até gravar uma outra aula extra, um vídeo extra explicando direitinho como é que funciona. Bom, mas então obrigado, até a próxima aula.